estou falando com a pessoa que não está com aquele medo de perder os seus movimentos, porque tem uma artrose, aquela dificuldade que vai surgindo para fazer as atividades, e ela vai começando a deixar de evitar determinadas coisas. Eu estou falando com aquela pessoa que não quer ter medo de, por exemplo, sair para um mercado, carregar uma sacola de compra, fazer coisas simples, como varrer a própria casa, fazer as suas atividades, fazer um exercício, porque uma pessoa que tem artrose muitas vezes pensa, eu acho que eu não vou mais fazer exercício, talvez nem dê para trabalhar do jeito que eu gostaria, talvez até viajar eu vou ter muita dificuldade, talvez eu não possa viajar para todos aqueles lugares que eu gostaria de viajar. Então, eu estou conversando com você que está disposta a não ter esse medo, exatamente para que você tenha uma condição de entender que a sua vida continua. Normalmente, uma pessoa que tem artrose, ela fica com medo de viver a vida, porque ela sente dor, e a dor é um sintoma que incomoda demais. Incomoda demais, então a pessoa acaba ficando muito paralisada e deixa de viver a vida. Não tem como a gente falar sobre isso. A pessoa deixa de viver a vida. E a gente está aqui para que você possa continuar vivendo a vida. Muitas pessoas sabem, é muito comum, não tem como a gente fugir disso, que pessoas que passam dos 50 anos tendem a desenvolver uma artrose. Então, o que acontece? O que as pessoas acham que está acontecendo? É porque estão ficando velhas. Passou dos 50, dos 55, dos 60, é normal ter artrose. E aí que está a questão. Eu estou aqui para te falar que não é normal, de forma alguma, ter artrose. Não é normal achar que você envelheceu, passou dos 50, dos 55, dos 60, que é normal ter dor, ter artrose, limitação, problemas articulares. E não é, não é. O que eu estou querendo mostrar para você é que, na verdade, você apenas viveu uma vida usando o seu corpo de forma equivocada. O excesso de movimentos acaba machucando o corpo. E quando isso acontece, por usar demais, acaba a articulação gastando, se desgastando demais. Passar a mensagem para você que tem dor, uma mensagem de esperança. Exatamente essa mensagem eu quero passar para você. É uma mensagem de esperança. E para quem é exatamente essa mensagem? É para você que tem a experiência de vida de ter conquistas. Você teve suas conquistas, você venceu. Se você conquistou e venceu, você sabe o que é isso. O que é passar por uma adversidade, por várias adversidades, viveu antes ou depois, viver como era a sua vida antes e como ficou a sua vida depois. O que significa isso para você? Como é que ficou marcado na sua memória essa experiência? Então, se você teve essa experiência, eu quero te passar que você pode ter a experiência da vitória melhorando o sintoma da artrose. É exatamente esse o caminho que eu quero colocar para você. Porque muitas pessoas, quando têm artrose, elas normalmente se colocam em duas posições. Ou ela assume uma posição de proteção, de defensiva, uma posição defensiva. O que é uma posição defensiva uma pessoa que tem artrose? Ela vai evitar situações que possam doer. Ela sabe que vai doer se fizer isso, se fizer aquilo, e vai deixando de fazer. O corpo vai paralisando, vai deixando de ser usado. É uma estratégia que acaba revertendo contra, porque quando o corpo deixa de movimentar, ele começa a travar mais ainda, e o sintoma vai acentuar mais ainda. Estamos falando
das escolhas que uma pessoa tem quando tem artrose. Então, eu falei da primeira escolha, a escolha defensiva da pessoa que fica naquela de não fazer muitos movimentos para evitar a dor. Essa é uma escolha. E a segunda escolha é a escolha da vitória, é a escolha de você buscar melhorar isso, de você não aceitar que é porque passou dos 50 que vai só a tendência da artrose é piorar. Você não pode aceitar isso. Isso é falso. Isso só é verdadeiro quando você assume a posição 1, a posição da aceitação, a posição de evitar fazer os movimentos. E o que acontece aqui? A gente está numa situação descritiva. Primeiro, a gente tem que entender o que é artrose. E para a gente entender, a gente tem que apontar algumas questões que acontecem no corpo. Por exemplo, atrofia, tendência a atrofiar, né, as articulações, os movimentos, principalmente joelho, é um ponto assim muito afetado por questões relacionadas à artrose, quadril também, a mão também tende a sofrer com inchaço, com atrofia, perda do arco de movimento, por exemplo, quando você não consegue flexionar o braço totalmente, ele vai travando até um determinado movimento, a perna a mesma coisa, você vai perdendo a mobilidade, isso acontece muito. E o que acontece? O diagnóstico disso é através de raio-x, é através de ressonância, né? Tem que fazer a investigação. E quando você faz a investigação, você tem essa oportunidade de entender como está o seu corpo. E aí você acaba se colocando numa situação em que precisa se proteger. E aí o que acontece? A gente tem que falar dos tratamentos, né? Porque o que acontece? Normalmente faz parte da mentalidade das pessoas, o fenômeno da dor, porque a dor está presente quando tem o fenômeno da artrose. E aí o que acontece? Eu comparo a artrose com a fome, a dor com a fome. Mas só que essa comparação, ela não precisa ser exatamente assim. Mas muitas pessoas levam assim. O que eu estou querendo dizer? Quem tem fome tem pressa. Quem tem dor tem pressa. É claro que se você está sentindo dor, você tem que ter pressa em sentir o alívio do sintoma. E qual é a recomendação que a gente agora aqui está colocando? Que você que tem artrose siga exatamente a cartilha médica. Isso é inegociável. Tem que seguir a cartilha médica com as medicações e com as prescrições. E aí, quais são os tratamentos disponíveis para pacientes de artrose? Então, vamos lá. Glucosamina é um medicamento, condroitina também, colágeno tipo 2, para também ajudar a reconstruir o tecido, para proteger o tecido também, que está desgastado. Algumas situações, as pessoas até se assustam, mas a infiltração com ácido hialurônico muitas vezes é muito bem-vinda, ajuda também. Tudo isso para minimizar a dor e te dar condições de reagir. E tem pessoas que precisam de artroscopia também, que é uma limpeza dentro ali da articulação também. E tem a subcondroplastia, que é a inserção de cimento, é um cimento biológico dentro da articulação, que também ajuda muito. Então, a artrose tem esse caminho. Então tem esse caminho aqui, né, desse tipo de medicação, para que você possa ter uma condição de se recuperar e partir para a segunda recomendação médica, que é o exercício físico. Então, isso aqui não sou eu que estou falando, é recomendação médica. Fazer um exercício físico que seja confortável para você. Então, o que acontece? Eu sou professor de educação física também, e na minha experiência, o que acontece? Se você sente dor, mas pratica o exercício que não dói, você tende a melhorar. Então, o caminho é buscar atividade física que você possa praticar e não sinta a dor.
Quando você não sente a dor praticando o exercício, você já começa a fortalecer a sua musculatura, o tendão em volta das articulações que estão lesionadas, e fortalecendo primeiro essas duas partes, fica mais suave você promover a recuperação dessas estruturas.